Boa tarde, meninas, meus seres de luz. Vamos lá, conforme prometido, o vídeo sobre o colesterol, certo? Eu vou gravar aqui filmando os meus exames para explicando para vocês. Quando vocês pegarem o exame, o resultado do exame do colesterol, geralmente vai vir aqui, ó. Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, VLDL, triglicerídeos, lipídios totais, certo? Aqui a insulina é outra coisa, tá? Só essa parte de cima aqui que a gente vai falar hoje. Geralmente os médicos vão olhar, os mais antigos, né? Vão olhar aqui só o colesterol total, que foi o que a médica que eu fui fez. Ela olhou aqui que estava em 233, aí se vocês olharem aqui os valores de referência, desejável é menor que 200, limítrofe de 200 a 239, elevado maior ou igual a 240, certo? Aí o meu deu 233, então ele estaria aqui dentro do limítrofe, certo? Ou seja, ali seu colesterol tá alto, você tem que rever sua alimentação, sei o que lá, sei o que lá. Não falei nada, né? Tá certo, porque a gente não discute, né? Com o profissional. Mas eu já sabia que ela estava interpretando o exame erradamente. Primeiro que hoje já sabe-se que o colesterol total sozinho não quer me dizer nada. Porque ele é constituído de várias outras coisas. Então, eu olhar só esse valor isoladamente e não olhar o resto do exame e não fazer os cálculos que tem que ser feito, não quer dizer muita coisa. Na verdade, não quer dizer nada. Aí a gente vai pegar e vai fazer o quê? O que seria o colesterol, o HDL, né? É o que é chamado de bom colesterol e o LDL de colesterol ruim. Esse aqui, certo? Erradamente também, que não tem esse de bom e de ruim. Se ele faz parte do nosso organismo, se ele é produzido inclusive pelo nosso próprio corpo, ele tem uma função, certo? Esse é chamado de bom porque ele pega o colesterol que está nas células, no sangue e leva para o fígado. Já esse aqui faz o contrário, ele leva para as células o colesterol. Por isso que ele é chamado de ruim. Mas não é bem assim que é para ser categorizado, certo? E o colesterol, minha gente, ele tem muita importância na nossa vida. Ele está na produção, está na formação da vitamina D, dos nossos hormônios sexuais, certo? Dos nossos sais biliares, que é a bile, né, que a gente precisa para poder digerir as gorduras. Tudo isso tem colesterol. Todas as nossas células, na matriz da célula, tem colesterol. Elas são compostas por colesterol. Principalmente nosso cérebro. A maior parte do nosso cérebro é feita de gordura. Tem a baía de mielina, que é o que reveste nossos neurônios, certo? Então, se você tiver um colesterol muito baixo, você vai ter problema de memória, você pode ter problema na parte sexual, porque os seus hormônios vão estar baixos, tanto testosterona, progesterona, estrogênio, todos eles são constituídos de colesterol. Vitamina D, os sais biliares, certo? Então, não é legal ter um colesterol baixo, até porque os estudos... Já tem muitos estudos aí feitos onde da relação do colesterol baixo, as pessoas morriam mais. Quem tinha colesterol mais baixo, morria mais. Isso a gente chama de desfecho duro no estudo. Tem o desfecho mole e o desfecho duro. Certo? O desfecho mole é, por exemplo, colesterol alto aumenta o risco de ter uma doença cardiovascular, por exemplo. Mas eu dizer que o colesterol baixo morre-se mais, as pessoas morrem mais, é isso que conta. No final das contas, eu quero saber o que é que está matando. Então, o colesterol baixo, ele leva a mais mortes do que o colesterol alto. Tanto é que tem pessoas internadas que tiveram infartos, com problemas cardiovasculares, que o colesterol está normal. E mesmo assim, elas tiveram esses problemas. Então, a gente não pode jogar toda a culpa em cima do colesterol. Ele é apenas uma parte. Ele é produzido no nosso fígado. Aí, o que acontece? A gente tem uma produção endógena de colesterol. Nós mesmos produzimos ele. E o colesterol que a gente se alimenta pouco altera o colesterol sanguíneo, porque a gente mede no sangue. No caso, seriam esses resultados. Certo? Então, se você come menos colesterol, o que é que seu fígado faz? Ele produz mais colesterol para compensar essa falta que está vindo da alimentação. Da mesma forma que se você consumir muitos alimentos fontes de colesterol, o seu fígado vai produzir menos, já que está vindo muito lá da alimentação. Entenderam? Então, se você comer menos, ficar restringindo, cortando colesterol, o seu fígado, consequentemente, vai produzir mais. Isso explicaria os exames de algumas pessoas que fazem aquela dieta toda regradinha, sem gordura nenhuma, e no entanto o colesterol está alto. Porque o fígado fica tentando compensar essa falta que vem da alimentação. Fora que também existe uma condição rara, chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética, que a pessoa realmente tem uma produção excessiva de colesterol. Aí realmente a dieta dela tem que ser mais diferenciada. Mas isso é uma condição rara, não é todo mundo que tem essa doença genética, que a gente produz colesterol além da necessidade, certo? Então, voltemos aqui. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o colesterol total, o que foi que eu fiz aqui, ó? Peguei o valor do colesterol total, foi 233, e dividi pelo HDL, que seria o colesterol bom.
né? Segundo a literatura, que deu 57 o meu, certo? Aí dividido deu valor de 4. O que a literatura diz? Que o ideal é estar menor que 4,5. Então, tá ok aqui. A minha relação do colesterol total com o meu HDL deu 4. E o ideal é menor que 4,5. Então, tá ok aqui. E isso é um parâmetro a se avaliar quando você pega o exame, certo? Fazer essa divisão. E lembrando que mesmo dentro do colesterol bom, o HDL, ele é subdividido em várias partículas, em várias classes. Tem o HDL2, o HDL3, só que ele não é muito bem estudado. O que sabe-se é que a fração boa do HDL é o HDL2, que são as partículas maiores, mais esponjosas. E o HDL3 seriam as partículas ruins do HDL, que são aquelas partículas densas, pequenas, que se depositam nas artérias. A mesma coisa vale para o LDL. Só o valor do LDL isoladamente não quer me dizer nada. Aqui eu já estaria no limite do elevado, tá vendo? Mas eu olhar para ele sozinho, isso aqui não quer me dizer nada. Tanto é que no site da Associação Americana do Coração, né, a AHA, American Heart Association, lá eles têm uma calculadora que você coloca os dados dos seus exames e ele diz o seu risco cardiovascular, né? O risco que você tem de adquirir e ter alguma doença, algum infarto, um AVC, alguma coisa. E nessa calculadora eles nem levam em consideração o LDL. Eles nem pedem o valor do LDL. Você vai colocar lá o colesterol total e o HDL e triglicerídeo. Mas o LDL não entra na calculadora, porque só esse valor isolado não quer me dizer nada, porque ele tem duas frações muito importantes. Que o certo seria eu pedir essas duas frações no exame para eu saber como é que tá. Que é o LDLA e o LDLB. O A seria o bom, que é exatamente essas partículas grandes, esponjosas, como se fosse um algodão. Elas não se depositam nas artérias, a não ser que elas estejam oxidadas. Já o LDLB é a parte ruim do LDL, é o ruim do ruim. Que são as partículas densas, menorzinhas, que formam as placas de ateroma nas nossas artérias, nas nossas veias. Certo? E o VLDL é o ruim do ruim, que é o colesterol de muito baixa densidade. Aqui tá até normal, tá bem baixinho, tá vendo? Então, o bom seria o LDLA e o ruim o LDLB. Aí o ideal seria a gente pedir essas frações do LDL para poder saber como é que tá. E não só o LDL isoladamente. É a mesma coisa de eu estar olhando aqui só para esse valor de colesterol e não saber o restante. Não quer me dizer nada. Certo? Aí vem os triglicerídeos. O que é o triglicerídeo? É a gordura junto com uma porção de açúcar, de carboidrato. Certo? Triglicerídeos. O meu deu o quê? 78. Isso aqui quer me dizer muita coisa sozinho também. Ok? Tem aqui os valores, ó. Desejável até 10 anos, 19, maior que 19 anos até 150. O meu deu 78. Tá bem baixinho. O que é que isso quer dizer? Que eu tô consumindo pouco carboidrato. Carboidrato ruim. Que é o carboidrato refinado, que eu já falei pra vocês. Das massas, dos pães, macarrão, pizza, todos esses industrializados. Lasanha, aqueles prontos, todas essas coisas. Que eu fiz esse exame, a gente já tava, acho que mais de 20 dias de dieta, certo? Por isso que tá tudo bonitinho aqui. Aqui, ó, 78. Aí, o que é que eu tenho que fazer com esse valor também? Também tem outra continha para fazer. Pego o valor do triglicerídeo, que deu 78, e vou dividir pelo HDL, que é aquele colesterol, o bom. Certo? Dividir 78 por 57 deu 1,3. O ideal é dar menor que 2. O que é que esse valor quer me dizer? Aqui vai me dar... como é que eu posso falar? Indicador de resistência à insulina, né? Se der maior 2 ou maior que 2, quer dizer que eu tenho um risco maior de ter resistência à insulina. E isso me indica também o tipo de LDL que eu tenho, mesmo sem eu ter pedido as frações. Se o valor deu 1,3, ou seja, deu menor que 2, então quer dizer que a maior proporção desse meu LDL é do bom, é do LDLA. Se tivesse dado maior que 2, estava indicando que a maior parte desse meu LDL seria do tipo B, o LDL ruim. Que é a parte ruim, né? Que são aquelas partículas pequenas e densas que eu falei pra vocês. Ok? Então, é fazer essas duas continhas. Dividir o colesterol total pelo HDL, e o valor tem que ser o ideal menor que 4,5. E dividir o valor do triglicerídeo pelo HDL. E o ideal tem que ser menor que 2, o valor. Ok, meus amores. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Também existe outro examezinho que pode ser pedido, que é a lipoproteína alfa. Que quanto maior for o valor, mais ruim é. Porque qual é a função dessa lipoproteína? Ela vai reparar os danos que tem nas minhas artérias. Ou seja, quanto mais lipoproteína alfa eu tiver no meu sangue, quer dizer que minhas artérias estão mais danificadas. Porque eu precisei de mais quantidade para repará-las, certo? E ela que vai depositar aquela partezinha ruim do LDL na artéria. Vai formar a placa de ateroma. Ok? Porque a doença cardiovascular, os principais fatores de risco são inflamação, açúcar, estresse e oxidação, e não o colesterol.
Aí, em relação à gordura saturada, mas a gordura saturada não aumenta o colesterol? Aumenta. A gordura saturada aumenta o colesterol. Só que ela aumenta o colesterol HDL, que é o bom, e aumenta o LDL-A, que também é a parte boa do ruim, né? A parte boa do colesterol ruim, que é aquela partícula maior que eu falei. Então, a gordura saturada aumenta sim o colesterol, mas aumenta o colesterol bom, certo? Não quer dizer que é pra gente comer tanta gordura saturada também, porque ele tem uma participação na inflamação, que não é legal, porque a inflamação sim é um risco para doença cardiovascular. É uma gordura mais pró-inflamatória, mas em altas quantidades. Mas do jeito que a gente está se alimentando, direitinho, que você pode usar a manteiga, pode usar o coco sem medo, sem problema, não tem problema, certo? Não é para usar demais, mas na quantidade certa não tem problema, até porque ele vai aumentar o quê? O bom. E o que é que esse exame está me mostrando? Isso é um retrato que a dieta está dando certo. Ou seja, que eu tô consumindo pouco carboidrato, meu triglicerídeo aqui, ó, tá baixinho, ok? E a gordura eu tô consumindo em grande quantidade, mas no entanto não está dando nenhum risco, porque tá tudo dentro dos valores aqui normais quando eu faço a divisão. Entenderam? Também outra coisa, se vocês quiserem ver o risco de doença cardiovascular, é dividir o valor da cintura pela altura de vocês. Aí o valor tem que dar menor que 0,5, certo? Que aqui quer dizer que eu tenho risco, se der alto, igual ou maior que 0,5, quer dizer que eu tenho risco de doença cardiovascular, de doença do coração, ou alguma síndrome metabólica mais elevado. E também quer dizer que eu tenho resistência à insulina. Quanto maior for esse valor, mais quer dizer que eu posso ter resistência à insulina ali, acontecendo, certo? Que seria a circunferência da cintura. Dividir a cintura pelo quadril tem que dar menor que 0,5. Ok. Acho que é isso. Vocês podem ver aqui que a insulina, ó, tá bem baixinha a minha insulina. Por quê? Por causa da dieta low carb, da cetogênica. A insulina fica baixa, a glicemia fica baixa e o triglicerídeo fica baixo. Para baixar triglicerídeo não é diminuir gordura. Para baixar triglicerídeo é diminuir carboidrato. Certo? Não se preocupe com esse valor. É claro que se for valores muito elevados, a gente tem que se preocupar, né? Se eu tivesse dado aqui 350, 400, isso não é normal. Certo? Mesmo que tenha sido do HDL, enfim, não é bom que esteja muito alto. Mas até 300 tá de boa. E procurar saber, né, no caso, se você não tem alguma doença genética, como eu falei, da doença do colesterol, que faz o colesterol aumentar. Mas não tem por que ter esse medo da gordura saturada, porque o que ela aumenta é o colesterol bom, e não tem por que ter medo de consumir alimentos que têm colesterol. Certo? Porque, na verdade, morre-se mais quando o colesterol está mais baixo, não quando ele está mais alto. E ele não tem nenhuma relação direta com a doença cardiovascular. Que a doença cardiovascular são por outros fatores, que é inflamação, açúcar, estresse e oxidação. Porque quando você está com o vaso inflamado, aí sim vai se formar a placa, porque o LDL, o colesterol ruim, vai se depositar lá naquele lugar que está danificado. Mas primeiro ocorreu o quê? Uma inflamação. Então, a inflamação que precede tudo. Certo, queridas? Deu para entender um pouquinho?